Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Neste vídeo nós vamos dar sequência aos vídeos anteriores em que trabalhamos ali para criar nossa interface de NIF, né? A gente fez de uma maneira interessante no vídeo anterior, né? Trabalhamos com macros dentro do Elixir para deixar exatamente pronto para a gente colocar aqui simplesmente dessa forma. Colocar aqui o tipo, né? Tipar a nossa função que vai ser um NIF e dentro da função a gente colocar o corpo que é um código V, tá? Então com return e tudo, né? Então o que a gente vai fazer neste vídeo? A gente vai trabalhar todo o código V para suportar, né, para receber essa função e converter em NIF, né? A gente viu no primeiro vídeo como é que faz o NIF, né? A gente fez em C, segundo o que o site do Erlang, né, o site oficial a documentação oficial do Erlang forneceu pra gente. Só que dessa vez a gente vai fazer um NIF com V, né? Essa vai ser a primeira parte desse vídeo, fazer o NIF funcionar com V. E depois a gente vai implementar a nossa biblioteca em V para que essa nossa interface aqui no Elixir possa funcionar direitinho, né? Possa converter o NIF ali a partir da própria biblioteca e não tendo que fazer a compilação manual. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é inicializar um projeto V nesse mesmo projeto aqui. Então a gente vai usar o v init. E aí ele vai inicializar o projeto ver. É isso aí. Ele vai iniciar esse projeto. Eu vou colocar aqui como NIF for Erlang Elixir, a versão 0.1.0, para manter a mesma coerência de versão com o Elixir, né? O Elixir ele começa, né, se a gente for observar aqui, ele começa na versão 0.1.0. Então vou manter aqui, tá, a licença MIT, né? Realmente não sei muito sobre licenças, tá? Mas vou manter o padrão. E ele inicializou. Quando ele inicializa um projeto, a gente já viu que ele vai adicionar o que? O vmod, o git ignore, né? Ele vai ajustar o git ignore. Aliás, a gente não fez nada de commit aqui, tá? Eu vou commitar tudo depois, né? Tudo junto. E aí a gente toca dali, tá? Vou criar um projeto, o ver lá no meu repositório, né? E aí eu comito tudo. E aí vocês quiserem baixar, fazer um fork, editar, melhorar, fica à vontade. Então, muito bem, criamos um projeto ver aqui, um projeto V aqui dentro da nossa pasta. Então quer dizer que se a gente fizer um main aqui, main v, print ln hello world, a gente precisa de uma função main, né, obrigatória para rodar. E a gente vai conseguir rodar. Eu estou inicializando o projeto de novo, sem querer. vrun ponto. E aí ele roda o meu main aqui, que eu coloquei aqui dentro da pasta. Então, basicamente, esse vmod diz que nosso projeto ver está aqui, tá aqui inicializado, tá? Só que a gente precisa fazer algumas coisas. Primeiro, a gente vai pegar esse main e fazer ele se transformar em um NIF, tá? Como a gente fez no C, a gente vai fazer aqui na main. Então, só para a gente recapitular, eu vou abrir o code, o VS Code com o NIF que a gente fez no primeiro vídeo. O NIF que a gente fez no primeiro vídeo. Você vê que a gente incluiu este arquivo, né, este cabeçalho, para ele poder reconhecer as funções. A gente vai ter que fazer isso também no V, tá? O V, ele consegue trabalhar, ele é interoperável, né? Ele trabalha com interoperabilidade entre o C, né? Ou seja, você consegue pegar a partir de um código V e importar uma função que foi criada no C. Neste caso, a gente vai importar somente somente os cabeçalhos das funções, né? Porque uma vez que essa função compila, né, e tem aquelas mesmas assinaturas ou contratos de função, né, essas funções existem dentro da bin. Então, pela assinatura ou pelo contrato, você consegue identificar que função é aquela. Então, essa é a jogada que a gente vai utilizar, né? Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar na nossa main para gerar esse tipo de arquivo aqui que a gente gerou em C. Então a primeira coisa é importar. Então a gente pode fazer isso? Pode, certo? A questão é,
Se a gente incluir assim, a gente funciona. Você vai incluir o cabeçalho, vai estar perfeito. Só que a gente não vai conseguir utilizar as funções aqui dentro, porque a gente precisa fazer referência a elas. Essa é a forma que o V encontrou para ser, de certa maneira, interoperável. Por exemplo, aqui a gente vê, ó, um hello, aqui eu tenho essa struct, aqui eu tenho um int, né? O int é int, tudo bem. Aqui eu tenho uma outra informação que é o rl nif term, que é alguma coisa. Então a gente precisa entender o que são esses elementos, para o que eles apontam, quais são as referências reais, quais são os literais reais que eles são apontados. Por exemplo, isso aqui a gente sabe que é um int. O int aqui no C é igual a int aqui no V, certo? É um int 32 bits. Então, tranquilo. Então a gente precisa conhecer quais são os outros elementos que tem aqui que a gente precisa utilizar aqui dentro do nosso código V. E portanto, esse código, né, essa referência, ela precisa ter a mesma assinatura para que realmente não haja conflitos. Então vamos fazer o seguinte: em vez de eu fazer essa importação direta, o que eu vou fazer? Eu vou localizar esse arquivo no meu computador e abrir ele. Além de abrir ele, eu vou copiar todo o cabeçalho, todo esse arquivo, e colocar aqui para ser local. E aí vai ficar mais fácil de eu consultar e também de não haver mudanças, né, de uma máquina para outra. Lembrando que como a gente está usando aqui, o Erlang 26, então esse aqui vai valer para máquinas que usem Erlang 26. No seu caso, você vai ter que atualizar para pegar esse arquivo de acordo com a sua VM, tá? De acordo com o seu Erlang, porque pode ter funções a menos, né, no seu, que aqui não tem. Mas como a gente vai usar funções simples, make string, né, probabilidade de não ter conflitos ou problemas é boa. Ou seja, não vai ter conflitos nem problemas, né? A probabilidade de acontecer isso, de não acontecer conflitos ou problemas, é muito baixa. Então, vamos abrir esse arquivo, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Fazer um code. Abrir o arquivo, certo? Mas o que me interessa neste arquivo agora, o que me interessa na realidade é o seguinte: eu abrir, na verdade, não o arquivo, mas a pasta, tá? Então me interessa abrir a pasta porque é o seguinte: esse arquivo rlnif, né, rl_nif, ele tem alguma referência com drv_nif. Então essas referências, elas gritam se não tiverem realmente no mesmo caminho, no mesmo local. Então, como eu quero fazer isso aqui, ó, vou fechar essa pasta aqui, que eu já abri o code aqui do lado. Como eu quero fazer isso aqui, ó, ou melhor, eu quero que o meu arquivo rlnif esteja aqui, de uma maneira fácil. Então, basicamente, o que eu quero fazer? Eu não quero que no meu cabeçalho tenha esse endereço aqui. Primeiro porque só vai valer para minha máquina, certo? O que eu quero é que seja portável, né? Então a gente consiga portar, você consiga fazer o git pull aí, ou clone, e aí você conseguir rodar. É isso que a gente quer, que seja portável. Então, para ser portável, eu vou pegar esses arquivos que são arquivos de cabeçalho, não são o código da função, mas são os cabeçalhos das funções, que é o suficiente para a gente criar um NIF, e vou colocar esses arquivos que são estes aqui. Pelo menos este aqui, a gente vai ver se der alguma falha, algum erro, a gente importa outro. Mas pelo menos este aqui a gente tem que botar no nosso projeto. A gente vai fazer referência a ele direto no nosso projeto. Então eu vou colocar aqui um source, ó, src, e vou criar uma pasta chamada c error, certo? Que é todas as tudo que tem a ver com C, com a linguagem C, a gente coloca aqui dentro. Então eu vou fazer uma cópia desse arquivo e colocar aqui dentro. O que acontece? Agora eu consigo fazer uma referência direta, porque eu sei onde é que ele está no meu projeto. Então eu venho aqui em main, em vez de colocar esse caminho todo, eu venho aqui, coloco vmmod root, certo? Esse vmmod root, ele faz o que? Ele diz que a pasta raiz é a pasta raiz do meu projeto, que é esta, certo? Que é esta aqui. E aí o que eu faço? Se a pasta raiz é onde está o meu vmod,
Então eu sei onde é que está o meu arquivo. Ele está no src c err barra. Então aqui está o meu arquivo, né? Então ficou muito melhor, porque em vez de eu apontar diretamente para ou onde está lá no Erlang, eu aponto para onde está aqui e ele fica portável, né? Eu posso subir ele no meu Git, certo? A ideia é esta. E aí a gente faz um comentário no readme, né, para manter o esquema. Mas beleza, uma vez que eu importei, então quer dizer que se eu rodar aqui vrun ponto vai dar certo? Não vai dar certo, porque como a gente viu aqui, ó, Aeronif, ele precisa de mais um arquivo que está aqui, ó, na mesma raiz aqui, ó, que é o drvnif. Vamos colocar ele lá também, ó, drvnif. Então vamos colocar ele aqui. Beleza, precisa de mais algum. Precisa do sizes config. Então vamos também pegar os sizes, né? Eu só vou pegar os que realmente fica precisando. Não adianta pegar o que não precisa. Nif API Funcs, para não encher também de arquivos desnecessários. Pronto, perfeito. Então todos os arquivos que são importantes para subir o Nif estão aqui. Então a gente não precisa mais disso, certo? A gente vai consultar diretamente no nosso arquivo aqui local. Beleza? Então nossos arquivos locais, o Hello World está funcionando. A gente precisa criar nosso primeiro Nif antes de seguir implementando uma forma de obter, né, um Nif mais customizado, uma forma mais simples de fazer o Nif. Então a gente precisa primeiro fazer o nosso primeiro Nif acontecer. Então o que é legal é o seguinte: a gente tem aqui umas coisas interessantes que fazem a gente ter que ir atrás da informação, tá? Primeira coisa interessante é temos que criar uma função que tenha esse cabeçalho, certo? A gente tem que criar uma função que tenha esse cabeçalho, mas aqui no C a gente não vê, a gente não sabe quem é o Aeronif term. A gente até pode utilizar realmente o Aeronif term. Então vamos supor que eu conheço todos os termos ali, vamos só transpilar essa função aqui, ó, para o V, tá bom? Então static não precisa disso. A gente coloca fn, vou botar aqui em cima, fn hello. A gente, vamos dizer que a gente conhece o aeronif env, então o env vem aqui, o aeronif env, e como ele é um ponteiro, é um i comercial aqui. Então aridade, arit int, é um inteiro normal, não tem nada. E aqui é um ponteiro, tá vendo? É um array, como é um array, é um ponteiro, tá? Então a gente já sabe disso. Então é um args, certo? E na verdade ele é um ponteiro. Aqui diz que é um array porque um array dentro do C é um ponteiro. Então um ponteiro dentro do V é o void ptr, é um ponteiro vazio, tá? Mas nesse caso, o que a gente vai fazer? O que também é um ponteiro dentro do V? Isso aqui eu tive que descobrir meio que fazendo testes, tá? Então já vou mastigar isso aqui para vocês. Um é o 8. E aqui eu estou apontando o endereço para 1 byte. Na verdade, isso aqui é o endereço de um ponteiro aqui, é equivalente, tá? Só que aqui está dizendo que é um Aeronif term, certo? Só que a gente vai ver aqui agora quem é. Deixa eu só terminar, né? A gente vê quem é esse Aeronif term. Eu vou colocar aqui, ó. Então, o retorno dessa função tá aqui. É o Aeronif term. E o que ele retorna mesmo? Ele retorna uma função Aeronif make string, que é um env, e é uma string aqui, né? Que na verdade é uma string, a gente vai ver o que é de fato. Isso aqui é um Aeronif latin 1. A gente não sabe, não tem ponto e vírgula. Pronto, beleza. Vamos supor que tá legal. Só que isso aqui é V, tá? Desculpa, isso aqui é C. Isso aqui eu peguei direto do C. O V não conhece isso aqui. Eu preciso dizer para ele quem é esses caras. Mas para eu dizer para ele quem é esses caras, a gente precisa conhecer esses caras. Estes caras estão dentro do Aeronif. Vamos ver quem é Aeronif term. Copiei, tá? Vou abrir aqui. Vou dar uma busca simples. Opa, quem é que está definindo o Aeronif term? É o Aeronif uint. Quem é o Aeronif uint? Vamos ver quem é esse cara. É o aeronep e uint. Vamos ver quem é esse cara. Esse cara não tem
a definição real aqui. Vamos ver se tem alguma outra biblioteca aqui. Vamos ver. Tá aqui. Mas que é um 64, né? Tá aqui. Pronto. Quem é ele? Ele é um int. Ele é um unsigned int, tá? Então já dá pra gente ter uma ideia quem são esses caras, né? Então voltando à minha pesquisa inicial, né? Eu pesquisei quem é o elnif term. Deixa eu abrir aqui o elnif. Quem é o elnif term? Buscando aqui de novo só para, pronto, o elnif term, ele é o elnif uint. Quem é o elnif uint é o elnap e uint. E quem é o elnap e uint? Elnap e uint é unsigned int. Ou seja, um inteiro não assinado, não sinalizado na realidade. Então, o inteiro não sinalizado é na realidade o 32. Beleza? Ele é o 32. Então quer dizer que o elnif int é o 32. Então eu posso fazer o seguinte, ó, type elnif term é o 32. Daí eu consigo meio que mapear pela assinatura do elemento e não o próprio elemento, né? Eu mapeio pela assinatura do elemento quem é ele e aí o V começa a conhecer, né? Então quem é esse latim 1? Vamos ver quem é o latim 1. É uma tarefazinha braçal, mas interessante. O latim 1 na verdade ele é um enum, que é este enum aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou copiar este enum aqui. Tem uma outra forma que o V ele consegue identificar, mas como eu quero também poder trabalhar com os termos que o C utiliza, eu estou preferindo reescrever, né, apontar para os mesmos registros, né, para ter a mesma assinatura do que simplesmente fazer uma referência direta, tá? Então vamos definir aqui um enum, porque assim a assinatura do latim 1 é o 1, a assinatura do TF8 é o 2. Então vamos definir um enum aqui que é muito mais simples, ó, enum. E qual é o enum que a gente vai definir? Posso até mudar aqui, né? Vou botar aqui elnif, vou botar até encoding aqui, ó, encoding. E aí fica muito mais simples e aqui eu coloco nos moldes V, tá? Latim 1, que equivale a 1. Nem precisa disso aqui, né? E aqui o TF8. O TF8, que equivale a 2. Como ele já entendeu que aqui é 1, então ele vai acrescentar automaticamente, tá? Não precisaria dizer que ele é 2. Beleza. E aí então eu já mudo aqui, ó. Já boto latim 1, né? Beleza? Outra coisa que a gente precisa definir é esse aqui, o env, tá? Quem é o env no jogo do bicho? Vamos fazer uma busca aqui. Env. Quem é o env? O env é o enif environment t, certo? Então, vamos procurar esse environment t, ó. Environment t, ele simplesmente é uma assinatura aqui, ele é um header, tá? Então, ele está definido em algum outro lugar. Vamos fazer o seguinte, vamos definir o elnif como sendo uma struct e pronto, tá? Sem mais complicações. Aí a gente pode fazer dessa forma, ó. A gente pode usar o type def. Quando vem do C, a gente usa dessa forma, tá? Type def. E aí a gente define a struct C. Veio do C, né? Então é C.elnif. Não precisamos definir o que tem dentro dela, porque a gente não vai usar. Então a gente pressupõe que a gente só quer o endereço, só quer a assinatura. Não queremos utilizar o que tem dentro dela. Então eu fiz uma definição aqui direta do C elnif env, tá? Daí a gente consegue botar aqui, ó, C elnif env. Então já temos isso aqui definido, já temos o arit, já temos o args, que na realidade é o endereço para elnif, porque é um ponteiro, certo? Elnif term, né? Beleza. Vamos colocar ele como um ponteiro, porque todos os termos eles vão ser trabalhados como ponteiros aqui dentro da VM, são assim, tá? Eles são ponteiros para onde realmente os termos estão. Então o elnif term vai ser um ponteiro, e eu vou até mudar aqui, eu vou colocar termo, certo?
ou melhor, vou colocar dynamic term. Sabe por quê? Porque isso aqui pode ser qualquer termo, pode ser um string, pode ser um int, pode ser uma tupla, pode ser um map, pode ser qualquer coisa dentro do Elixir, dentro do Erlang. Então eu vou colocar dynamic term e então ele vai ter como argumentos aqui um apontamento para o dynamic term, que pode ser qualquer coisa. Inclusive pode ser uma lista de argumentos, tá? Uma lista de argumentos. Beleza? Então, o que mais que está faltando aqui? O retorno é o dynamic term também. Beleza. Então está faltando para a gente dizer quem é essa enif make string. Vamos fazer isso. Quem é enif make string? Vamos ver se tem aqui dentro. Não, não tem. Então ele deve estar aqui. Enif API funcs. Tá, pronto. Enif make string, na realidade, ela devolve um termo e ela entra com a env, né? Primeiro argumento. Segundo argumento é um ponteiro para string e o terceiro argumento é o encoding. O encoding a gente já fez, né? E a gente precisa ver quem é a env. A env a gente já está fazendo referência também. Agora isso aqui é um ponteiro para uma string. Como é que a gente faz isso do C? Aliás, como é que a gente faz isso do V para o C? A gente simplesmente coloca um ser aqui. E no V, né, uma string, na realidade é aspas simples, tá? Beleza, então agora esse aqui é um ponteiro para uma string, não mesmo uma string. Então isso aqui é uma conversão direta desse termo para o C, tá? Então a gente vai deixar assim por enquanto. Depois a gente vê uma forma de melhor fazer isso, tá? Mas agora, o que a gente faz? A gente já tem, não tem ainda, né? Que a gente não mapeou essa função. Então deixa eu copiar ela aqui. Inclusive isso aqui também, para a gente saber o retorno. E eu vou mapear ela aqui, ó. fn c enif make string. E o registro, a assinatura dela é o seguinte: é um ponteiro para o endereço do C enif env e que mais um ponteiro para uma string, né? Como é um ponteiro para alguma coisa, eu vou utilizar o 8, certo? E o encoding que a gente definiu aqui embaixo, inclusive, vou até botar mais em cima, ó. Até botar aqui mais em cima. Pronto. O encoding que a gente vai colocar aqui, encoding. Beleza. E qual é o retorno dela? É o dynamic term, tá? Porque é o 32. Então, com isso eu defino a minha enif make string que vem do C. E aí eu posso utilizar aqui. Beleza? Ok, então nossa função hello está pronta, certo? Nossa função hello está pronta. O que a gente precisa fazer agora é essa definição de funções. Aqui é um static e aqui tem uma macro. E essa macro aqui, ela na verdade, ela define uma função que retorna quem? Ela retorna quem? Vamos ver quem é que ela retorna. Vamos ver o que ela define na realidade. Depois a gente faz o funcs, tá? Vamos já preparar esse aqui. O elnif init. O que ele faz? O elnif init. Vamos ver aqui. Elnif init. Aqui, ó. Elnif init é uma definição que tem name, funcs, load. Lembra que eu falei? O load, reload, o upgrade, o unload. E aí ele tem uma sequência de ações aqui que definem uma função que retorna o elnif entry, que é na verdade o entry point do meu nif, tá? Então o que a gente precisa fazer é pegar e refazer essa struct aqui, tá? Quem é essa struct? Vamos ver. Porque na realidade o elnif, o entry point, eu vou chamar aqui, ó, de entry point, fn init enif, que vai ser o nosso entry point, enif. Ele não vai receber simplesmente nada. Então beleza. Só que ele retorna o entry point. Eu vou chamar aqui de entry point.
tá? Que vai ser a nossa struct de entry point, que a gente vai refazer essa struct ali também. Então vamos ver quem é a struct entry point. Vamos ver onde é que ela é definida aqui. Quem é entry point é isso aqui, ó. Certo? Então vamos lá, vamos fazer esse entry point, certo? Vou copiar isso aqui. Vamos definir o nosso entry point. Lembra que a gente só precisa da assinatura da struct, a gente não precisa exatamente de apontar para a mesma struct. Aqui a gente apontou para a mesma struct porque a gente não interessa para a gente os atributos ou os campos aqui de env. Não nos interessa, a gente não vai utilizar isso agora. Se a gente nos interessar, a gente pega e refaz aqui, redefine aqui, né, apontando, criando os mesmos atributos, os mesmos campos ali com os mesmos tipos de dados para poder a assinatura ser igual. Neste caso aqui a gente vai criar isso que eu acabei de dizer para o entry point. Então quem é a nossa struct de entry point? Struct entry point. Peguei lá, tá? Peguei na doc do Elnif. Quem é o nosso struct entry point? É um int, é um major int, é um minor int, é um const char asterisco name, que na verdade é um u8, certo? Que é um num of funcs. Quem é esse num of funcs? É um int, funcs, que na verdade aqui a gente for ver, ele é um ponteiro, ele está apontando para algum lugar, então ele vai ser um u8, tá? Então funcs é um ponteiro ali e o int, isso aqui é uma função, tá? Ou seja, é um ponteiro para uma função, e aqui dentro do V a gente tem que dizer qual é a assinatura dessa função. Então load, na realidade ele é um ponteiro para a função também, só que qual é a assinatura? A assinatura é que o primeiro parâmetro aqui vai ser um env, tá? Um ponteiro para env. Então quem é a env aqui tá aqui. Então ponteiro para env, simplesmente vou pegar isso, tá? E o segundo aqui é um void, né, priv_data, um void priv_data, né? Neste caso então eu vou utilizar um tipo de dado que faz essa intercambiação entre V e C, que é o void ptr. Agora a gente encontrou a ação para esse daqui, né? E só que não é somente o void ptr, ele é um endereço, né? Ou seja, um ponteiro para o void ptr. Então tem um izinho aqui na frente, certo? Então o void ptr já é o void asterisco, com i aí fica void asterisco, tá? Então void ptr, a gente não precisa definir os campos, tá? Só basta a assinatura da função, né? Então o próximo aqui é o term. Vamos ver como é que a gente botou o dynamic term, né? Vem para cá. Beleza? Esta é a assinatura desta função e das outras também, né? Vê que é igual. O upgrade parece que muda. Então vamos lá. O retorno delas, ó, é int, tá? O retorno é int. Então tem que botar aqui. Um é reload, upgrade. O upgrade então ele tem dois void ptr, ó. Tem este e tem este. E termina e volta para um int. O load, na verdade é um load e ele tem a mesma assinatura dos outros, mas é só o void ptr e não retorna, não, é retorno nulo. Beleza, então agora o que a gente tem aqui embaixo? O char, o vm variante é o EU8, que é um ponteiro para um char. Deixa eu apagar esses aqui, que eu já fiz. Apagar esse char. Temos o unsigned options, então unsigned, que só tem valores 0 ou 1, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar options o 8, unsigned, né? O 8. Poderia ser inclusive um booleano, tá? Mas vamos deixar o 8 com padrão aqui 0, tá? Também que padrão 0 já é 0. Então, beleza. E tem o size t. Na realidade, o nome do campo é este aqui. Só que o V não suporta, né, nomes maiúsculos dentro de atributos, dentro de campos em instructs, tá? Então a gente tem que colocar minúsculo aqui, Só que eu vou fazer o seguinte, ao invés de colocar só minúsculo, eu vou dar o espaço
e alterar aqui para minúsculo. Isso aqui não vai ter nenhum problema, tá? Isso aqui não dá nenhum problema. Apesar de mudar o nome do campo, ele está na mesma ordem que é definido os campos, então vai manter a mesma assinatura se eu manter o mesmo tipo. E o tipo é o que? É o U32, que é um inteiro sem sinal, tá? E o último é o min ERTS. Então a gente define como endereço, né? 8. Beleza? A gente colocou todos, matamos todos os campos, matamos. Pronto, definimos a nossa struct de entry point. Então, o que o init, enif, que é a função principal para rodar um NIF, ele exige retornar o endereço de um entry point. A gente precisa escrever esse entry point aqui, certo? Então vamos lá, entry point. Vou chamar só de entry. Então igual, e a gente, a gente faz assim, entry point, e a gente começa a escrever o nosso entry point, tá? Então o que acontece? Qual é o primeiro campo? Eu vou até pegar todos os campos aqui para a gente manter a mesma ordem, tá? Então, o major, esse major aqui, se a gente for observar, quem é esse major aqui? Vamos ver aqui, ó, quem é um major. Na realidade a gente tem que ver aqui, né? Na hora que ele é definido lá embaixo. Cadê? Pronto. Quem é o enif major? É isso aqui, ó. É o major version. Quem é o major version é o 2 aqui, neste caso. Então vamos botar 2. Quem é o minor version é o 17. Beleza. E aqui é um ponteiro para uma string. Um string dentro do V, ele já é um objeto, né? Então não é um ponteiro. Então para a gente fazer isso, a gente usa esse esqueminha aqui, ó. Bota um C e bota o nome. Eu vou chamar de Elixir, que é o nome da nossa, é o nome do nosso NIF, tá? No caso Elixir, eu vou chamar de, eu botei aqui, ó, Elixir teste, foi o que eu fiz antes, né? Vou fazer o mesmo. Eu vou levar para cá. Eu vou testar ele depois, tá? Elixir teste. Então vamos lá, voltando para o nosso main, elixir.test. Beleza? Número de funções. Número de funções a gente vai colocar 0. Exatamente para testar. Não vou nem colocar o Hello World para rodar ainda, tá? Aliás, número de funções, mesmo tendo Hello World aqui, eu vou botar 0, tá? Porque na realidade é a função, é a quantidade de funções que eu estou exportando, né? Então número de funções 0. E aqui, detalhe, tem que botar 2 pontos, senão vai dar ruim. Beleza. E aqui, número de funções 0. E aqui funcs, que é exatamente o endereço da primeira função. Ou seja, tem que ser um array onde cada função ela está como item desse array, né? Então aqui é o endereço do primeiro array. Como eu não tenho funções nenhuma, né? Não estou exportando ainda a minha função hello, ele vai ter que ser new, tá? E new eu tenho que fazer como um safe, senão ele não aceita, tá? Porque o new é um safe, é o ponteiro que apontando para new, tá? Então load, eu também não vou ter isso, né? É o nulo lá que a gente viu aqui, ó. Cadê? If test, é o nulo, ó. É o nulo, certo? Nulo, a gente vai botar new também. Reload a gente vai botar new. Upgrade a gente vai botar new, porque tem que ser um ponteiro, a gente não vai apontar para nada ainda. Unload a gente vai botar new. O VM variant, quem é o VM variant? Vamos ver aqui quem é o VM variant. VM variant é uma constante que aponta para bin vanilla. Então a gente bota isso aqui, só que ele é um ponteiro para uma string, né? Então a gente faz o mesmo esquema que a gente já viu. Apontar aqui, ponteiro para um string. Beleza. Options 1 ou 0, né? Vamos ver como é que ele coloca aqui no padrão, né? Options, ele bota 1, ó. Vamos botar 1 também. Que é exatamente como ele montou a nossa, né? Ali é o padrão, é a macro. Size Erlang Nif Resource Type int. Vamos ver. Size of é o tamanho do resource type init que a gente não definiu, né? Tá aqui, ó. Resource type init é isso aqui. Então a gente precisa definir essa struct aqui também. Então vamos definir aqui em cima, né? Não somente no type def, a gente vai definir, como a gente conhece os parâmetros todos, a gente vai definir logo os parâmetros todos. Então struct
eu vou botar aqui resource type init, resource type init. Então, resource type init, a gente já sabe que tem essa função aqui, que na realidade é um ponteiro, então a gente só precisa se preocupar que é um ponteiro. É uma coisa que a gente não vai usar agora, né? Um ponteiro. E aqui esse outro também é um ponteiro. Fica fácil, né? Colocando genérico em tudo, né? Mas para essa parte inicial aqui, acho que tá de boa, tá? É um ponteiro, né? E aqui é um int, então members é um int e DAINCall é um ponteiro. Pronto, essa é a assinatura. Essa é a assinatura dessa struct aqui, tá bom? Então, beleza, feito. Então a gente já sabe quem é aqui o size, é o size of dessa struct, size of dessa struct. Acabou, né? Então size of dessa struct. Que mais? Beleza, a gente terminou o nosso entry. Tem lugar errado, né? Aqui, size of dessa struct, size of da struct. Beleza, faltou só esse aqui, o min ERTS. Vamos ver quem é min ERTS. Min ERTS aqui, ó. É isso aqui. Copiar, colar. Já sabemos o esquema. Beleza. Então a gente já tem o nosso entry point aqui, só que ele vai retornar o endereço do entry point. Então é return endereço entry. Será que vai dar certo, hein? A gente preparou o nosso entry point, não tem nada, a função não tem nada, então isso aqui a gente precisava fazer agora. Vou até comentar e vou salvar. Vamos só ver se está rodando sem dar nenhum pau. Não tá. Olha o que aconteceu, deu um pau. Ele diz que faltou 2 pontos. Faltou vários 2 pontos. Vamos ver aqui de novo. Opa! Beleza. O que ele está dizendo é o seguinte, que na struct a gente não inicializou, não está inicializada, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, já fica até melhor, vai entender por quê, ó. Como eu já estou inicializando, toda struct dentro do V ela é inicializada, não existe valor nulo, a não ser valor unsafe, tá? A não ser que seja assim, unsafe, eu defini como unsafe, e aí fica nulo mesmo. Tá? Então, por padrão, eu estou dizendo que func é nulo, load é nulo, upgrade é nulo, unload é nulo, vm variant é nulo, porque são ponteiros. Eu estou anulando todos os ponteiros aqui para não ter problema. Pronto. Então, quando ele inicializar o teu entry point, vai estar nulo. Aí eu faço o quê? Aí ele não vai dar aquele problema, esse problema aqui, tá? Então, eu já crio o meu entry point com os valores que tem que ser colocados, e aqui eu não preciso colocar mais, porque eu já botei lá, certo? Então o que é nulo. Beleza, então não quebrou a nossa aplicação, tá dando hello world ainda, e ele tá pronto para gerar nosso NIF sem nada, tá? Então vamos fazer isso, vamos tentar gerar o nosso NIF sem nada. Vamos. Ele tem que exportar. Isso é importante de perceber, ó. O elnif ele tem que exportar obrigatoriamente essa função aqui. Init é nif. Na verdade é nif init, tá? É assim que ela tem que exportar. Só que quando o V compila esse código aqui para C, né? Para ponto C, você vai perceber, você pode perceber quando você compila para C que ele vai gerar um main, porque o nome do arquivo é main, o nome do módulo é main, ele vai criar um nif init. E aí perde o registro nif init que ele precisa para saber que aqui é o meu entry point do meu nif. Então, para resolver este problema, a gente usa um atributo aqui em cima da função dizendo que ele vai exportar também. É um alias, ele vai criar um alias para o nome inif init. Então aqui eu posso colocar qualquer nome, posso colocar entry point function, porque ele vai ter um alias que vai ser inif init, que é o suficiente para que a nossa função funcione direito, tá? Então aqui está tudo certo, vamos só rodar de novo para ver se não quebrou nada. E agora é a hora da verdade, né?
Aqui, quando a gente fez no C, a gente utilizou o GCC, tá? O V, ele por padrão, tá aqui, ó, GCC, certo? O V por padrão, ele não utiliza o GCC como compilador C, ele usa o TCC. Só que o TCC, ele dá alguns conflitos no processo. É preferível utilizar o GCC. Então a gente vai fazer essa forçação de barra aqui de usar o GCC como compilador dentro do V, tá? Ele fica um pouquinho mais lento do que o TCC. O TCC é super rápido, mas tudo bem. Então vamos lá, fazer um V ponto, ele compilou, gerou o meu executável, mas eu não quero o meu executável. Primeiro, porque eu não quero nem a função main, certo? Eu quero que isso aqui seja uma biblioteca para eu importar dentro do meu Elixir. Então, se eu digitar V ponto, ele vai dizer, olha, não tem a função main. Tudo bem, eu não quero função main mesmo. Então eu quero fazer o que? Criar uma biblioteca. A gente vê aqui, ó, traço shared, é o que a gente vai fazer também. V traço shared, que é para criar uma biblioteca, ou seja, ele vai compilar, vai gerar um ponto .so para a gente, com o nome que a gente dá bem aqui, ó, vou chamar de, qual o nome que a gente chamou aqui? Elixir test, vou chamar de Elixir test SO. Qual o arquivo que eu vou buildar, não preciso apontar porque só tem ele, né, o main.v. Certo? O que mais que eu preciso fazer aqui? Dizer quem é o nosso compilador, senão ele vai usar o TCC. Vou dizer quem é o nosso compilador, menos CC, e dizer que eu vou usar o GCC, certo? E pronto, eu vou compilar aqui, ele vai gerar o meu SO. Será que vai funcionar? Viu? A gente não fez nada, a gente não exportou nada ainda, tá? Só realmente a ideia é que ele rode, ele faça o load, né, sem quebrar, né? Então vamos botar aqui, ó, Elixir. Se funcionar, aí a gente segue. Se não funcionar, a gente volta para ajeitar o erro. Então, Elixir teste, né? E vamos abrir o IEX como a gente fez ali no outro, né? C, vamos abrir Elixir, qual é o nome? Teste, né? Teste.x. Opa, não deu erro. Eu salvei direitinho, não deu erro. Vamos rodar teste.hello. Tá, essa função não foi implementada. Beleza, compilou, não deu erro. Importou o Elixir teste sem dar erro. Então, aparentemente funcionou. A gente só vai ter certeza quando a gente jogar nossa função para rodar aqui, né? Vamos agora descomentar ela. E vamos ter que dizer que agora existe uma função. Número de funções 1. Qual é o endereço? Cadê? Não tem, né? Porque a gente tirou, que deixou como default, né? Funks aqui, né? Funks. Qual é o endereço da minha primeira função dessa lista de função? É um ponteiro, tá? Qual é o endereço da minha função nessa lista de função? Só que é o endereço não da função em si, o endereço de um objeto que é não tem aqui, né? A gente não definiu ele, a gente simplesmente ignorou, né? Mas o endereço de quem? Vamos ver lá no... Fechar isso aqui por enquanto. Cadê o nosso elnif? Tá aqui. Vamos ver aqui, ó. Quem é ele? Quem é ele? Funks. Quem são funks? Funks a gente viu. Ah, funks é definido aqui, ó, no escopo do projeto da NIF. Quem é funks? É o elnif funk. Então é um endereço para o array elnif funk. E quem é elnif funk? Aqui no jogo do bicho. Aqui não é ninguém, né? Pelo visto. Vamos ver se tem algum lugar. Não existe elnif funk. Ah, existe, aqui eu botei um espaço. Elnif funk é um cara que tem um name, um arity, um ponteiro para função e flags, tá? Esses flags aqui é interessante, eu vou comentar eles já. Se eu não comentar, coloquem nos comentários para eu comentar, tá? Mas eu vou comentar sobre ele já. Vamos definir essa struct aqui, tá? Vamos redefinir ela na realidade, que nem a gente fez aqui com entry point. Vamos redefinir ela aqui como struct function, beleza? Só que ela tem que ter o mesmo registro, né? A mesma assinatura. Então, vamos lá, um name, que é e o 8 é um ponteiro para um character, um signed arity, ou seja,
até o número de 0 até 255, que é o 8, né? A gente quer o elif term, na verdade isso aqui é um ponteiro para a função, fptr é o nome do campo, e quem é minha assinatura é o fn, o apontamento para o elif, tá aqui, que a gente não precisa saber quem é esse cara, não importa. Deixa eu botar aqui pronto, o primeiro argumento é o elif, o segundo é o int, o terceiro é o ponteiro para elif term, é um ponteiro para ele, porque só que o elif term já definiu aqui em cima, né? Que é o dynamic term, pronto, que já é o ponteiro, porque é um array, tá? Um array, beleza. Ok, e o retorno, né? A gente não viu aqui o retorno. Quem é o retorno do elif? É o elif term, que é o próprio dynamic term. Vamos ver aqui. Beleza, então flags é o 8 também. Beleza, então terminamos de fazer a nossa function. Então, o que ele diz aqui? Ele diz aqui que funcs é um ponteiro para umas funções, né? Tá aqui, ó, um ponteiro, certo? É um ponteiro. Então vamos lá, vamos fazer esse ponteiro aí. Func, vou definir aqui o func hello, né? Na verdade era um array, né? Mas vamos fazer o seguinte: como só tem um mesmo, então um array na realidade aponta para o primeiro elemento, né? Então vou apontar para o único elemento que tem, que é o que eu vou criar agora, function, que vamos ver os campos. Name é um C e o name dessa função vai ser hello, certo? Que é o nome que foi definido aonde? Que foi definido aqui no teste, certo? É o nome da função. Então depois a gente vai ter quem? Aridade. A aridade dele é 0. Então arit, deixa eu dar um enter aqui para ficar interessante, fica mais no padrão aqui. Arit 0. A gente tem também, não precisa de vírgula, a gente tem, deixa eu ver se eu botei alguma coisa aqui errada, não, tá certo. Então a gente tem a arit, depois vem o ponteiro para a função, que é um ponteiro para a função aqui dentro do V, é só vocês colocar o mesmo nome da função, tá? E aí acabou, não tem mistério não. Flags, que eu vou botar 0. Agora falando um pouco de flags, né? É nessas flags que eu defino que essa função ela vai usar o dirty scheduler, ou seja, aquela questão de utilizar um scheduler sujo, que ele não vai ter aquela necessidade de entregar a resposta em até 1 milissegundo, né? Então, 1 milissegundo foi? 1 milissegundo que eu disse, 1 ms. Isso mesmo. Então ele não tem a obrigatoriedade. Então a gente define aqui o scheduler, o tipo de função, né? Ou seja, como é que ela vai se comportar. É nessas flags, tá bom? Então é para isso que a gente vai utilizar. Ok, fechamos aqui nossa função, func hello, e eu vou colocar um ponteiro para essa função aqui, para essa struct aqui definida, tá? Ponteiro para ela, number of functions 1, né? O ponteiro é aqui. Então eu boto um i, pá. Então na realidade o que eu estou fazendo? Estou dizendo que o endereço dela é essa aqui, né? Ou seja, o primeiro endereço das possíveis inúmeras funções começa aqui no func hello. Como eu tenho apenas uma função, eu posso fazer isso, tá? Mas perceba como é engraçado o C, assim, o fato de você ter essa liberdade de você simplesmente dizer que se é igual, então, assim, se é parecido, são semelhantes os endereços, os registros, então é a mesma coisa, né? É isso que a gente está utilizando dessa estratégia, né? Se os registros terminam em 8 e é o 8, então tá, tudo bem, ele é o mesmo elemento. Só que isso é margem para você criar monstruosidades, né? Então o V ele já trabalha um pouco mais diferente com isso, né? E, claro que estou fazendo interoperabilidade, mas se fosse só código V, esse tipo de coisa não é aceitável, né? É uma espécie de N, você dizer que isso aqui é qualquer coisa, né? Mas não é assim. Não sei se ficou um pouco confuso. O que eu estou querendo abordar é o fato de
isso aqui deveria apontar para um array, só que está apontando para uma função, porque o endereço é o mesmo, assim, a similaridade do elemento é o mesmo, que faz com que eu possa usar esse truque e passar aqui nos testes, sabe? É como se fosse uma pegadinha que você pode burlar, sabe? Essa é a ideia que eu estou fazendo aqui. Eu estou meio que burlando o que a estrutura do C para fazer funcionar. Mas quando a gente tem mais de uma função, aí não, a gente tem que fazer uma lista, tem que fazer um outro jeito, tá? E a gente vai fazer isso também. Mas por enquanto vamos fazer assim porque funciona, porque dá certo, eu já testei. Não sei se vai funcionar aqui, mas eu já fiz esse teste antes, obviamente, né? E deu tudo certo. Vamos só ver se... Eu vou só voltar aqui com o meu main, ó, só para ver se está compilando direitinho, tá? Então v run ponto, ver se não está nenhum problema. Tem aquele problema primeiro que está nulo aqui, né? Então vamos resolver isso. OneSafe aqui nessa function que tem que ser nulo, beleza. E depois está dando um problema exatamente de ponteiro incompatível aqui no nifMakeString. Está dizendo que esse nifMakeString, ele fizemos alguma coisa errada no nosso parseamento, na nossa conversão, que ele não está entregando a mesma coisa. Então vamos só ver aqui o que a gente definiu como função. nifMakeString, ele devolve um dynamic term, só que no C não é exatamente isso, tá? Então vamos só observar o que a gente fez aqui de errado, só um momento. Mas a gente tá variando, né? A gente está fazendo besteira. Depois de ter feito tudo isso, eu me lembrei de um seguinte detalhe. Essa função, o nifMakeString, ela não existe no escopo dessa minha aplicação, porque eu estou utilizando apenas o cabeçalho da função elnif.h. Eu não estou utilizando a definição. Eu falei isso no início do vídeo e eu mesmo esqueci, né? Caí nessa pegadinha. Então, onde é que existe essa função propriamente dita? Ela existe dentro da bin, certo? Então, eu chamando ela aqui, ela nunca vai me dar retorno. Ela nunca vai me dar retorno porque ela não existe. Ela só existe a definição da função. Ou seja, eu suponho que existe uma função nifMakeString em algum lugar, certo? Então, uma vez que ela exista, eu consigo utilizar ela, mas nesse escopo do vrun aqui ela não existe, porque eu tô simplesmente assumindo que tudo que eu preciso está aqui dentro, mas não tá. Essa aqui está dentro do escopo da bin apenas. Então beleza, ela ela tá dando erro, mas ela funciona, tá? Então só para entender, não fiz nada, só simplesmente teoricamente entendi que o erro não é aqui. O erro não é um erro. É porque eu estou compilando como executável, não é essa a ideia. A ideia de compilar uma lib, né? A ideia de compilar um nif como uma lib, tá? Que eu posso utilizar dentro do meu teste. Então, beleza, tá tudo dando certo, não está dando nenhum erro de ver aqui, somente erro de não existe a função. Beleza, vamos assumir que está tudo certo e vamos compilar o nosso executável aqui, nossa biblioteca, ó, de novo com v-cc gcc, que é o compilador C, shared, -o, para a gente dizer que ele vai exportar a nossa compilação em elixir_test.so e o ponto para dizer que ele vai buildar o main. Vamos executar aqui, passou, não deu nenhum erro de compilação agora, né? Porque a gente está executando como shared, que pressupõe que existem as outras bibliotecas em outro lugar, tá? Então a gente vai executar o nosso teste, porque agora a gente tem a função hello, porque a gente apontou ela aqui, tá? Então essa é a ideia, essa era sempre a ideia. Então vamos lá
EXC teste. Essa é a hora da verdade, tá? Se funcionar aqui, como diz aqui no Ceará, morreu Maria Preá, né? Vamos fazer o teste. A hora da verdade é testar a função hello e ela tem que imprimir o meu hello world aqui. Hello. Opa, sucesso, certo? Então, beleza. Conseguimos concluir com louvor esse vídeo, né? A gente fez uma primeira fase aqui, tá? Que é refazer toda a questão do NIF, né? Poder utilizar o NIF dentro do V. Então o que a gente fez? Só um resuminho aqui para você entender. A gente importou a biblioteca, só que a gente também copiou as bibliotecas aqui, na verdade só os cabeçalhos das bibliotecas. E esse é o grande pulo do gato, né? São os cabeçalhos, não são as funções. As funções já existem dentro da BIM, então você não precisa se preocupar com elas. Senão você vai ficar doido procurando o erro e não vai encontrar. Beleza. O que acontece? A gente fez essa importação, copiou os arquivos para ficar mais fácil e acessível, né? Aí a gente utilizou uma variável de compilação do V, que é o vmod root, que ele aponta para o local específico, né? Para o local root onde está o arquivo, e a gente conseguiu direcionar para o nosso header ali do elnif. E a gente foi mapeando e definindo as funções de acordo com o elnif, de acordo com o que a gente precisava usar. A gente precisava, baseado na função anterior que a gente fez do NIF, né? A gente precisou de várias coisas e fomos mapeando. Algumas a gente mapeou direto, sem precisar se importar com conteúdo. A gente fez um type def aqui, simplesmente pegou direto lá do C, e outras a gente refez baseado na assinatura. Então, mantendo a assinatura, não vai quebrar. Esse é o princípio, tá? Então, o Structure Function a gente refez todo, baseado na assinatura que ela apresentou lá no documento. O Entry Point a gente refez todo, baseado na assinatura. E aí a gente fez nossa função principal, o hello, que ele devolve um hello world aqui como string, tá? Na verdade, como caractere, né? E a gente fez o nosso entry point, a função de entry point, e exportou como NIF init, que é obrigatório para ser a inicialização de um NIF. E aí a gente apontou a nossa struct de function, né, com as definições do hello, né, apontou aqui dentro do entry point. E pronto, retornamos o endereço do entry point. E deu tudo certo. Esse main já não é mais necessário nesse ponto, porque ele não é utilizado dentro da nossa NIF, tá? Então eu vou executar aqui de novo, aliás, fazer o build novamente. Aí eu vou no EX, eu compilo novamente o teste, né, sem o E no final, e eu executo o meu hello novamente para ver o sucesso. Então tudo certo, funcionou perfeito. Já temos mais ou menos uma estrutura aqui de mapeamento feito, né? Nossa biblioteca Ver, que vai conseguir se comunicar com as NIFs ali, fazer as NIFs, né? A gente vai mapear algumas coisas úteis e mapeando aos poucos, né? Mas a gente já tem tudo funcionando aqui. Então no próximo vídeo a gente vai continuar com essa labuta e realmente criar uma biblioteca, né? Implementar, melhorar essa implementação dessa biblioteca, organizar em arquivos e módulos mais adequados para isso, para a gente conseguir criar uma espécie de template para gerar os nossos NIFs, né? Ao invés de ter que criar manualmente hello aqui, a gente cria um template para melhorar essa forma de criar esses NIFs, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver gostado, curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixe nos seus comentários aí qualquer comentário, né? Qualquer colaboração. E até o próximo vídeo a gente vai continuar isso. O próximo vídeo vai completar essa série e a gente vai conseguir realmente ver nossa biblioteca, né? Nossa lib total em Elixir em ação, tá? Então até o próximo vídeo e te vejo lá.